a song for the broken heart. For loving me, I couldn't see for parting my. You was bleeding, but you can't see it. I will love you forever. Um rosto que estampava pôsteres, uma voz que embalou romances e um carisma que enlouquecia multidões. Mas o que ninguém via eram os desafios, os bastidores e as decisões que quase mudaram tudo. O que poucos sabem é que sua jornada não foi apenas sobre sucesso. Foi sobre riscos, romances, quedas e uma reinvenção constante. Dos bares de Nova Jersey aos maiores estádios do mundo, ele viveu intensamente cada nota. Essa é a história de Jon Bon Jovi e da banda que levou seu nome ao topo do rock. Antes dos palcos lotados e dos hits imortais, John Francis Bon Jovi Jr. era apenas um garoto sonhador de Perth Amboy, Nova Jersey. Ele cresceu em um lar de classe média, filho de um barbeiro ex-fuzileiro naval e de uma ex-coelhinha da Playboy. A mistura entre disciplina e ousadia moldaria sua personalidade rebelde e determinada. Desde cedo, ele sabia o que queria. Na escola, passava mais tempo compondo letras e tocando guitarra do que prestando atenção nas aulas. Inspirado por lendas como Elton John e Bruce Springsteen, acreditava que um dia também faria história. Aos 13 anos, ganhou sua primeira guitarra e começou a se apresentar em pequenos shows na região. Na adolescência, formou sua primeira banda, Raze, mas não demorou a se envolver em outros projetos. Aos 16 anos, já estava tocando em clubes locais e gravando demos. Seu primo, Tony Bon Jovi, era dono do famoso Power Station Studios, em Nova York. Foi lá que, entre um bico e outro varrendo o chão, John aproveitava para gravar suas músicas de forma independente. Foi nesse período que surgiu Runaway, a canção que mudaria sua vida. Inicialmente gravada sem uma banda fixa, a faixa foi parar nas rádios de Nova York e se tornou um sucesso inesperado. O telefone de John não parava de tocar, e ele percebeu que era hora de formar um grupo de verdade. A partir daí, nascia um dos maiores nomes do rock. Com o sucesso de Runaway, John recrutou músicos locais que compartilhavam sua visão e energia, formando o grupo que mudaria sua vida. Mas havia um detalhe: o nome. Inicialmente a banda se chamava Johnny Electric, mas foi um dos empresários da gravadora que sugeriu algo mais impactante, simplesmente Bon Jovi, inspirado no modelo do Van Halen. A ideia era clara: destacar o líder, mas sem tirar o brilho da banda como um todo. E assim, em 83, com o nome definitivo, o Bon Jovi estava pronto para conquistar o mundo. Mesmo com uma música tocando nas rádios, a realidade ainda era dura. Faltava um contrato. John e os músicos passaram meses batendo de porta em porta até conseguirem um acordo com a Mercury Records. A gravadora queria lançar um álbum rápido, então a banda entrou em estúdio para gravar seu primeiro disco, que levava o próprio nome, Bon Jovi. O álbum trouxe faixas marcantes como Runaway e She Don't Know Me, mas ainda estava longe de torná-los gigantes do rock. Os shows eram pequenos, os cachês baixos, e a luta para se destacar em um cenário dominado por gigantes como Def Leppard e Van Halen não era fácil. Tudo mudaria no álbum seguinte, quando John e sua banda encontraram o produtor certo e a fórmula perfeita para o sucesso. O ano era 1986, e o Bon Jovi estava prestes a mudar o rock. Após o sucesso moderado dos 2 primeiros álbuns, John e sua banda sabiam que precisavam de algo grandioso para se destacar em meio ao auge do glam rock explosivo da época.
Foi então que eles se juntaram ao produtor Bruce Fairbairn e viajaram para Vancouver, no Canadá, para gravar o disco que definiria sua carreira, Slippery When Wet. O álbum nasceu de uma combinação perfeita, refrões inesquecíveis e uma identidade visual que misturava rock e sedução. A capa original, com uma mulher de biquíni molhado, chegou a ser censurada, sendo substituída pela clássica imagem com o título rabiscado. Mas nada disso importava tanto quanto as músicas. Assim que os primeiros singles foram lançados, o Bon Jovi se tornou um fenômeno mundial. Faixas como You Give Love a Bad Name, Wanted Dead or Alive e, principalmente, Living on a Prayer dominavam as rádios. Living on a Prayer, ou Vivendo de Oração, se tornou um verdadeiro hino de superação. A música conta a história fictícia de Tommy e Gina, um casal que enfrenta dificuldades financeiras, mas que segue acreditando um no outro. Com seu riff icônico e o uso marcante do talkbox, a canção definiu o som do Bon Jovi e se tornou uma das mais queridas da história do rock. Curiosamente, John não acreditava que a música era boa o suficiente e só decidiu lançá-la após ser convencido por Richie Sambora e pelo produtor Desmond Child. O sucesso foi estrondoso. Slippery When Wet vendeu mais de 12 milhões de cópias só nos Estados Unidos, transformando o Bon Jovi na maior banda de hard rock do momento. 2 anos depois, em 88, eles repetiram a fórmula vencedora com New Jersey, consolidando seu status no rock. O disco trouxe hits como Bad Medicine, Born to Be My Baby e I'll Be There For You, e fez algo que nenhuma banda de hard rock havia conseguido antes: emplacar 5 músicas no Top 10 da Billboard. De astros promissores, eles viraram superstars. Mas a fama tem um preço. E John Bon Jovi estava prestes a sentir o peso da exaustão, dos conflitos internos e de uma vida amorosa cada vez mais exposta ao público. Nos anos 80 e 90, John Bon Jovi era um dos maiores galãs do rock, despertando suspiros de milhões de fãs. Mas, apesar da fama de conquistador, sua grande paixão sempre foi Dorothea Hurley, sua namorada de adolescência. Em 1989, no auge da turnê de New Jersey, ele surpreendeu a todos ao se casar em segredo em Las Vegas, contrariando a equipe que temia que isso afetasse sua imagem. Mesmo casado, os rumores de affairs nunca cessaram. Seu nome foi ligado a estrelas como Diane Lane, Cindy Crawford e Heather Locklear, embora nada tenha sido confirmado. No Brasil, em 93, John participou de uma entrevista com Bruna Lombardi, que se tornou um dos momentos mais desconfortáveis de sua carreira. Após um comentário dele sobre o alto custo de manter uma mulher como Bruna feliz, ela rebateu com firmeza, deixando o clima visivelmente tenso. Apesar da fama de sedutor, John e Dorothea seguem juntos até hoje, formando um dos casamentos mais sólidos do rock. Mas enquanto sua vida pessoal se mantinha estável, os anos 90 trariam desafios que ameaçariam a banda. O glam metal, que dominava os anos 80, começou a perder espaço para um som mais cru e introspectivo. O grunge, liderado por bandas como Nirvana e Pearl Jam. Muitas bandas do hard rock foram engolidas pela mudança, mas John Bon Jovi se recusou a desaparecer. Após o sucesso de New Jersey, a banda entrou em uma pausa forçada. John estava exausto, e as turnês desgastantes começaram a pesar.
Durante esse tempo, ele decidiu explorar um novo caminho e lançou seu primeiro álbum solo, Blaze of Glory, 1990, trilha sonora do filme Young Guns 2. A faixa título se tornou um grande sucesso, provando que ele poderia brilhar sozinho. Em 92, o Bon Jovi voltou com um som mais moderno e menos glam, lançando o álbum Keep the Faith. O disco trouxe hits como Bed of Roses e In These Arms, mostrando um lado mais maduro da banda. Já em 95, lançaram These Days, um álbum mais melancólico e introspectivo, refletindo o clima da época. Apesar da mudança de som, o Bon Jovi continuou vendendo milhões de discos. Mas a grande reinvenção veio nos anos 2000, quando It's My Life explodiu mundialmente. A música, com uma pegada pop rock e um refrão poderoso, apresentou o Bon Jovi a uma nova geração. This ain't a song for the broken heart. Hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. It's my life. For loving me, I couldn't see for pardon my you. For loving you was bleeding. You can't see it. I will love you every day. Should I? Could I? About it. I would run all the lights. I was misunderstood. A banda provou que não era apenas um fenômeno dos anos 80, mas sim um nome eterno do rock. Porém, os desafios internos estavam longe de acabar. E a relação entre John e Richie Sambora começava a se desgastar. O sucesso do Bon Jovi parecia inabalável, mas nos bastidores as tensões cresciam. John sempre foi o líder absoluto da banda, tomando as decisões criativas e empresariais. Isso, ao longo dos anos, gerou atritos, principalmente com Richie Sambora, o icônico guitarrista e seu parceiro de composição. Desde os anos 80, Richie e John eram inseparáveis no palco e no estúdio. Juntos, criaram hits inesquecíveis e moldaram o som do Bon Jovi. Mas com o passar do tempo, os conflitos se tornaram inevitáveis. O excesso de turnês, a pressão da indústria e os diferentes estilos de vida começaram a pesar. Enquanto John mantinha uma postura mais centrada e focada nos negócios, Richie mergulhava cada vez mais em seus problemas pessoais, incluindo o abuso de álcool e dificuldades familiares. O ponto crítico veio em 2013, quando Richie Sambora deixou a banda de forma inesperada no meio de uma turnê mundial. Oficialmente, sua saída foi atribuída a motivos pessoais, mas os rumores apontavam para desentendimentos com John e o cansaço de anos na estrada. Para os fãs, foi um golpe duro, afinal, a química entre John e Richie era um dos maiores trunfos da banda. Mesmo sem seu guitarrista de longa data, John seguiu firme e manteve o Bon Jovi na ativa. O grupo lançou novos álbuns e continuou lotando estádios, mas a ausência de Richie ainda é sentida pelos fãs, que sonham com um possível reencontro. Mas mesmo com todas as mudanças, uma coisa era certa. O Bon Jovi já tinha cravado seu nome na história. E agora era hora de olhar para o legado e influência de John Bon Jovi no mundo da música. Com mais de 130 milhões de discos vendidos, Bon Jovi se tornou uma das maiores bandas da história. Seus hits atravessaram gerações, provando que John soube se reinventar e se manter relevante no rock. Nos palcos, sempre entregou energia e conexão com os fãs, tornando seus shows icônicos. No entanto, nos últimos anos, sua voz começou a falhar, gerando debates entre os fãs. Muitos defendem que o desgaste natural da carreira explica a mudança, enquanto outros acreditam que ele deveria reduzir o ritmo das turnês. Fora da música, John também se destacou como empresário e filantropo, ajudando comunidades carentes nos Estados Unidos. Independentemente do que venha, seu nome já está eternizado na história do rock.
Bon Jovi marcou gerações com seus hinos que definiram o rock. Qual música mais te marcou? Comente e compartilhe. Agora continue essa viagem pelo universo do rock. Clique no próximo vídeo e descubra a história de outro ícone que transformou a música. Nos vemos lá.